Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos em mais uma quarta-feira de estudo, de tratamento, de meditação, uma reflexão em torno da nossa vida. E hoje nós vamos trazer aqui uma mensagem de Emmanuel mostrando para nós um panorama da nossa existência, da nossa permanência no plano carnal. Tá bom? É uma mensagem que está lá no livro Roteiro, é a segunda lição do livro, muito bacana para a nossa meditação. Então é mais nós vamos fazer uma leitura dessa mensagem, mais para a nossa reflexão e ver que o plano divino, ele está presente em nossa existência. Antes, porém, nós vamos fazer uma leitura do Evangelho, hoje com a mensagem de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Vamos colocar para vocês aí para iniciar. No plano carnal, o título então do nosso estudo de hoje. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Convidamos a todos à nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, abençoe a nossa noite de estudo e reflexão, abençoando a todos que conosco acompanham esse trabalho, a todos os nossos irmãos ligados, encarnados e desencarnados, à nossa instituição, ao nosso trabalho, pedindo as tuas bênçãos e o teu amparo, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Esse estudo de hoje, ele é muito interessante, que Emmanuel consegue dar um panorama
da nossa existência no plano carnal. É como se fosse uma orientação de como é desenhado a nossa existência. É muito interessante entendermos que a nossa vida ela é assistida, ela é acompanhada pela espiritualidade. Nós temos insistido com temas e falando toda semana com tópicos, né, com as mensagens que temos trazido, de que a presença da espiritualidade na nossa vida ela é constante. Ela é constante. Mesmo quando enveredamos pelo caminho torto, pelo caminho do erro, a espiritualidade está presente. Nós é que não percebemos. Porque com as nossas condutas, consequentemente, com a nossa mente, nós distanciamos da espiritualidade. Mas elas estão conosco, porque o programa reencarnatório, o programa da vida, ele permanece. Nós seguindo ele ou não, nós nos adequando à vida ou não, nós obedecendo aquilo que nós programamos antes de reencarnarmos, obedecendo ou não, aceitando ou não, vivendo isso ou não, a vida prossegue. Então, essa mensagem de hoje, ela nos dá essa visão da vida muito bem programada, dependendo só de nós, no sentido de aderirmos a esse programa e que nós insistimos tanto, imploramos tanto por esta vida em que hoje está tão difícil uma oportunidade para nascermos, para reencarnarmos. Então Emmanuel começa assim a sua mensagem lá no livro Roteiro, na lição número 2, e ele fala dessa maneira, começa assim: isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções e limites que fazem necessárias. Nós já até estudamos aqui sobre o esquecimento do passado, porque é uma bênção quando reencarnamos e não temos essa lembrança consciente do que ocorreu conosco, porque o plano evolutivo que nos encontramos, nós temos muitos erros em nosso campo mental, em nosso histórico espiritual. Por isso que ele fala que essas percepções, né, ela é reduzida, né, e que se faz necessária devido à nossa condição espiritual. A esfera sensorial funciona para ele à maneira de câmara abafadora. Visão, audição, tato padecem enormes restrições, porque em outra oportunidade, em outras mensagens, a espiritualidade fala que a nossa mente ela não tem condições de absorver as duas existências, a existência atual mais o conteúdo espiritual do passado. Nós não suportaríamos uma abertura no sentido de pleno conhecimento nosso. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando o ensejo de recapitular e reaprender. Então, o mérito desse esquecimento, gente, é fazermos essa recapitulação, reaprender por esforço, sem essa visão consciente do passado. Por isso que nós reencarnamos com os nossos devedores, com os amigos que vão nos acompanhar na nossa trajetória, tá certo? Mas que deve ser o esforço nosso, o nosso empenho para poder conquistar, reaprender, recapitular e agirmos com sabedoria, com consciência. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Então esse conteúdo do passado ele está em estado latente, é isso. Quando a gente fala está em estado latente, é porque está lá no nosso conteúdo, que nada que nós fizemos se perde, só que
esses lampejos aparecem como intuições e tendências que trazemos do passado. Inclusive, Emmanuel tem uma mensagem que ele fala: quer conhecer quem você é? Estude as suas tendências. Estude os seus íntimos, os seus impulsos. Porque esse conteúdo, ele vem do nosso histórico do passado reencarnatório. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. À medida que a gente vai vivenciando o conteúdo positivo e superior, esse conteúdo ele vai vindo, ele vai surgindo, lógico, com as nossas tendências, com os campos intuitivos, e ele vai vivificando no campo positivo quando nós agimos no campo do bem. Se quando agimos no campo do mal, ele vai fortificar os erros cometidos. Lembra que a nossa existência, ela vai repetir os atos do passado. Elas vão surgir em relação ao nosso passado, para que, através do nosso esforço, nós possamos fazer atitudes novas, realizar conteúdos novos, atitudes que façam com que demonstre a nossa mudança interior, que o nosso conteúdo modificou. Então é muito importante entendermos isso. Por isso que a gente vem limitado com esses recursos, para que a gente possa explorar ao máximo o nosso empenho, o nosso esforço para poder produzir o melhor possível. É para isso que estamos aqui e é por isso que a gente tem esse esquecimento do passado, mas lembra, esse conteúdo ele está sempre presente na nossa vida, em forma de tendências, em forma de intuições. É a espiritualidade nos intuindo, é a espiritualidade nos encontra quando é possível no plano espiritual, no momento do sono, nos momentos mediúnicos, aqueles que atuam na área diretamente mediúnica. Então isso tudo fortalece, não elimina, não muda o nosso privilégio em relação a todos os encarnados, não, mas ajuda. São ferramentas que vão nos ajudar a firmar ali a nossa conduta na vida, nas nossas ações. Prossegue Emmanuel falando assim, ó, no templo miraculoso da carne, em que as células são tijolos vivos na construção da forma, nossa alma permanece provisoriamente encerrada em temporário ouvido, mas não absoluto. Ou seja, é igual ele está afirmando aí, o nosso conteúdo está ali presente, não externamente, que a gente fala conscientemente, mas está ali o nosso conteúdo, ok? E ele fala, mas não absoluto, não todo escondido, emaranhado ali dentro, mas se transforma consigo mais vasto patrimônio de experiência, é torturada por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior, demorando-se enquanto no mundo opaco em singulares e reiterados desajustes. Então é isso, é o trabalho constante da vida, lutando conosco, surgindo os processos que precisamos reajustar, as tentações, né, nos provocando ali para que cometamos erros, mas temos um momento de escolha para agirmos no campo do bem. Então a gente precisa entender que esse bloqueio, esse conteúdo que estão bloqueados em estado latentes, eles vão se exteriorizando, as oportunidades dos acontecimentos da vida. No momento que exterioriza, é hora de você agir no campo do bem. Recurso para isso a gente tem. Esse fenômeno ocorre porque temos condições de revertermos essas ações de erros do passado. Temos condições. Quando surge, é porque ele está dentro da programação reencarnatória. Seja a dor que for,
nós temos condições de superar. Quando falo em superação, gente, não estamos falando que aquilo vai ser eliminado. Mas o nosso comportamento íntimo, a nossa aceitação, a nossa resignação, o nosso padrão mental, é isso que está se falando. Porque as provações, elas precisam acontecer. Isso é inevitável. Isso nós já entendemos, que reencarnamos com um programa de provações e expiações. Então não basta acontecer. Elas têm que ser vivenciadas no campo superior. É isso. Continua Emmanuel e ele fala assim, ó. Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Então, é aqui, no plano físico, que nós precisamos resolver as coisas. É aqui que nós precisamos resolver. Surgiu, nós temos um empenho para poder resolver. Auxílio da espiritualidade a gente tem. Visão, conhecimento, o saber da espiritualidade para conosco é presente. Eles sabem. Mesmo quando nós cometemos erros e assumimos compromissos em função desses erros, eles não nos abandonam. E é aqui, no plano físico, com os recursos que nós temos, é que haveremos de vencer essas etapas. É possível, senão elas não surgiriam. Possa ser o peso que for, gente, a provação que for, a dificuldade que for, nós temos condições de superar. Senão elas não surgiriam. Senão Deus, nosso Pai, não nos daria o livre-arbítrio até para errar, por vontade própria. Se acontece, nós temos condições de superar. Lembra que nós já falamos aqui um exemplo que eu adoro, que é o caso do Otávio lá dos Mensageiros. Que ele não tinha compromisso matrimonial, lembra? Nós já falamos isso aqui. Quem quiser consultar é o caso Otávio, lá no livro Os Mensageiros de André Luiz. Ele não tinha compromisso matrimonial na ficha reencarnatória dele. Ele casa e tem uma vida dificílima e que não consegue cumprir, mas por conduta dele. Mas a espiritualidade manteve todo o tempo o alerta para ele prosseguir. Ou seja, eles não nos abandonam mesmo quando assumimos compromissos por conta própria que não estão ali na programação reencarnatória e que passam a compor em função dos nossos erros. Assim como eu poderia estar colocando conteúdos acima. Poderia estar realizando coisas no campo do bem que nem sequer estava programado ou com a possibilidade. Nós temos o nosso livre-arbítrio e a permissão divina dentro desse limite é possível. Deixa acontecer porque nós podemos dar conta. E lá no caso Otávio é, claro, a assistência da espiritualidade para que cumpramos o programa. Então é evidente isso. Não há dúvida sobre essa questão. Então nós temos que valorizar muito a vida. Muito o plano carnal. Muito as situações que nós estamos vivendo. Porque é uma chance espetacular de avançarmos no campo superior. Prossegue Emmanuel na mensagem e ele fala assim: sobre as constrições naturais do plano físico, lógico, as limitações, é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se com influência, pavimentando o caminho da própria elevação. É o esforço próprio. É a luta íntima. É burilar o nosso campo. É moldar a nossa existência num plano superior da vida. Tá claro aí. As limitações é visíveis, é permitido, é assim mesmo. A espiritualidade acompanha, sabe disso, e nós também. Então temos limitações. Não adianta falar, tão difícil. Tal espírito é porque já era evoluído.
todos nós temos chances e oportunidades de crescermos espiritualmente. E é em cima dessas lutas. É por isso que nós estamos no plano carnal, num mundo de prova e expiação. Não é um mundo de facilidades. Aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas, a fim de que valorize no máximo os seus recursos no espaço e no tempo. Então, quando ele fala aí frestas de luz, é o campo intuitivo, são as tendências, isso é uma visão, é uma linha que você tem que observar. Frestas de luz, porque a espiritualidade ela está presente. Estamos aprisionados no corpo, no conteúdo do passado, mas nós temos frestas, nós temos aberturas que nós vamos descobrindo através dos campos intuitivos, através da leitura edificante, dos conteúdos espirituais, da visão da espiritualidade para conosco, da assistência deles, dos momentos que encontramos no momento do sono, nas visões espirituais, nos acontecimentos mediúnicos. São frestas de luz. E isso vai nos norteando por onde devemos caminhar, desviando, na prática do bem, desses conteúdos que fazem com que repitamos, né, com a tendência de repetir aí os erros do passado. Não tem outro jeito, é desse jeito que acontece. Então olha como é claro aí a visão que Emmanuel nos traz. E ele vai à frente e fala assim: na existência carnal encontra multiplicados meios de exercício e luto para aquisição e fixação dos dons de que necessita para respirar em mais altos climas. Então, ao mesmo tempo que essa sombra acontece, né, vamos chamar de sombra, esse conteúdo, nós temos a luz, que é a vida, nos proporcionando meios, múltiplos meios de exercícios, várias oportunidades. É por isso que a espiritualidade orienta tanto a fazermos o bem, a fazermos a caridade, porque é uma maneira de estarmos também em conexão direta com a espiritualidade superior. Está aí, ó. Temos as oportunidades de crescimento em grande escala, depende da gente. À frente ele fala: pela necessidade, o verme se arrasta das profundezas para a luz. Pela necessidade, a abelha se transporta a enormes distâncias à procura de flores que garantam o fabrico do mel. Olha que bacana essa visão. Assim também, pela necessidade de sublimação, o espírito atravessa extensos túneis de sombra na terra, de modo a estender os poderes que lhes são peculiares. Olha que bacana. Ou seja, o nosso crescimento, a nossa elevação, ela tem que ser com esforço. Assim como o verme, assim como a abelha, assim como as plantas, né? Elas lutam para sair e realizar a sua função. Então nós também, mesmo, nós vamos vencer com essas lutas. Então é importante, se a gente prendesse a nossa mão no campo espiritual, dentro dessa visão de Emmanuel, a gente, nossa, ia agradecer a vida, os sofrimentos, os problemas que todos estão passando. Parece loucura, né? Tu vai agradecer a Deus o sofrimento? Dentro dessa visão, é dessa maneira que a gente evolui e pensa. Se não é assim. A gente está lamentando aí o que está acontecendo com o nosso sul, com os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Dentro dessa visão aqui, é espetacular o que está acontecendo. Olha o jeito que a gente fala, com a visão diferente, espiritual. Não que nós vamos cruzar os braços e não ajudar, não é isso. Mas é uma grande oportunidade de elevação, porque aquilo ali é uma provação de resgate individual e coletivo. Aconteceu por acaso? Deus não está vendo? A espiritualidade abandonou? Não.
Olha como a visão espiritual clareia nossa mente ao entendimento. E isso nos ajuda a não revoltarmos, a não clamar contra Deus. Pelo contrário, nós vamos encontrar forças para poder vencer a dificuldade. Por isso é importante a nossa oração para com nossos irmãos, a nossa contribuição material da maneira que for, para que possa aliviar e dar condições para que nossos irmãos vençam essa luta dificílima. São lutas individuais e coletivas. Então é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. E a espiritualidade está presente. Relê lá no nosso lar, quando ele fala da guerra. Lá nos capítulos 40 e 41, no capítulo 41 ele fala da guerra. E ele fala do grande movimento terreno, né? Lógico, essa movimentação que as pessoas estão sofrendo. Haja visto no plano espiritual, a proporção do movimento da espiritualidade é muito superior para poder ajudar a receber aqueles que estão desencarnando, auxiliar aqueles que estão passando por aquela prova terrível. E o que está acontecendo no Sul é algo parecido. Tanto que se usa essa expressão na mídia, uma verdadeira guerra, que é aquela luta para ajudar, para pessoas se defenderem. Está lá no nosso lar, para a gente poder entender a visão da espiritualidade e a assistência da espiritualidade nesse movimento. Tanto somos atendidos individualmente, como coletivamente. Na sequência, Emmanuel vai falando assim, ó. Sofrendo limitações, improvisa novos meios para a subida aos cimos da luz, que é o esforço que a gente encontra um mecanismo para poder resolver, marcando a própria senda com sinais de uma compreensão mais nobre do quadro em que sonha e se agita. Então é isso. Temos que sair desse quadro de sombra e de sofrimento, por esforço próprio, dentro dessas frestas de luz, nos apegando aos conhecimentos superiores, nos apegando àquilo que a espiritualidade traz para nós constantemente. Através disso, soma-se ao nosso esforço e vamos encontrando novas saídas e com isso vamos construindo um novo espírito, no sentido de limpeza espiritual. Torturado pela sede de infinito, cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica. Por isso que não se pode acomodar. Tem que trabalhar, tem que empenhar, tem que fazer. É igual algumas pessoas no Sul lá que sofreram, perderam família, perderam tudo, mas estão lá ajudando, como se juntando os voluntários que estão indo para lá. Olha que bacana. Então, e sem revolta, isso ajuda a aliviar esse campo íntimo de sofrimento. As faculdades sensoriais são insignificantes restos de claridade, descerrando-lhe leves notícias dos prodígios, prodigioso reino da luz. Olha que bacana. As faculdades sensoriais são insignificantes restos de claridade, descerrando-lhe leves notícias do prodigioso reino da luz. Olha que bacana. Então são lampejos, são sinais pequenos, porque a luta ela tem que ser firme, né? Presente para prosseguir a nossa luta. E esses pequenos raios de luz, frechas pequenas, ele de novo fala aqui em restas de claridade, e isso, quando nos apegamos e nos sintonizamos com ela, nós vamos então desvendando um reino de luz e vamos crescendo espiritualmente. À frente ele fala, e quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal, que o aprisiona temporariamente, no desenvolvimento de suas faculdades divinas, meditando e agindo no bem, pouco a pouco tece as asas de amor e sabedoria, com que mais tarde desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade. Um espetáculo essa mensagem de Emmanuel, mostrando o que ocorre conosco. É a trajetória da nossa vida. E que nós, quando temos essa sabedoria,
de aproveitar esse movimento, esse momento, meditando e agindo no bem, nós vamos encontrar o caminho na direção da eternidade, que é a busca e o objetivo nosso no nosso crescimento espiritual. Belíssima mensagem de Emmanuel, está lá no livro Roteiro, lição número 2, psicografia do Chico Xavier, para a nossa meditação dessa semana, para que nós possamos entender. Pode ser qualquer abalo, qualquer sofrimento, ele é necessário. Ele surge e aparece para nós porque temos necessidade. Temos comentado nos nossos meios de estudos, nos nossos encontros, na nossa instituição, de que o exemplo do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, das pessoas perderem tudo, é o momento de aprendermos a desapegarmos de tudo. De tudo. Não só perda material, perda de convivência familiar, perda de tudo. É uma provação para aprendermos a esse desapego, para o nosso crescimento espiritual. E não esqueçamos que situações como essa haverá de acontecer com todos nós em algum momento da nossa vida, em algum momento das nossas encarnações. Nós precisamos passar por todas as provações necessárias para o nosso crescimento espiritual. Então, nada mais justo do que ajudarmos agora. Desde a nossa oração aos campos materiais dentro das nossas possibilidades. De alguma maneira, não só nossos companheiros do Sul, mas todo o povo que tem sofrido tanto coletivamente nesses movimentos que têm acontecido no mundo. Tragédias como essa têm acontecido em outros países, com situações gravíssimas, de perdas profundas, e que são necessárias, não tenhamos dúvida, para o nosso crescimento espiritual. Então, nada mais justo do que agirmos agora, nos preparando para um futuro, porque nós não somos melhores do que ninguém, nós estamos no mesmo plano evolutivo. Ou hoje ou amanhã, ou nessa vida ou em outras, haveremos de passar pelas mesmas situações, porque é necessário para o nosso crescimento espiritual, assim como nossos irmãos estão tendo essa oportunidade de crescer espiritualmente. Vamos ajudá-los através do nosso pensamento positivo, agindo da forma que dermos conta. Mas para contribuir, nós temos condições para isso. Então façamos das condições que pudermos, com os recursos que tivermos, a fim de que possamos contribuir positivamente com o movimento da vida. Que as bênçãos de Jesus nos ilumine e nos proteja. E agora, então, nós vamos fazer o nosso momento de oração em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância pelo nosso WhatsApp, que foi colocado aí no início. Nós vamos colocar daqui a pouco aí no final. E depois nós retornamos para fazer o encerramento. Convidamos a todos, então, ao momento de oração. Pensemos em Jesus, em Deus nosso Pai, em Mãe Maria Santíssima, em toda a espiritualidade do bem superior, que nos acompanham no processo evolutivo da Terra. Para todos, encarnados e desencarnados, te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos divinas, para que olhe cada um, para que a luz divina possa ser direcionada no coração de todos, alavancando forças, coragem para enfrentarmos as dificuldades naturais, individualmente e coletivamente, para todo o nosso planeta, para todos os povos em sofrimento, para todo ser ligado ao nosso processo evolutivo.
e que saibamos aproveitar a oportunidade ao máximo, pelo esforço individual e com os recursos que a espiritualidade sempre se faz presente, principalmente nosso anjo da guarda. Que não o esqueçamos, pelo contrário, possamos buscar nele o apoio firme e presente a todo momento da nossa vida. E que essa espiritualidade, o seu amor, o amor divino de Mãe Maria Santíssima, possa nos acobertar a todos com seu manto de amor. Que a tua paz, as tuas bênçãos permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Agora nós vamos aí rapidamente mostrar para vocês o trabalho social que nós executamos com a distribuição de cestas básicas, com atendimento de mães carentes, gestantes, né? Que é o nosso enxoval, e aí em seguida os itens que a gente compõe as nossos kits, né, de atendimento. E aqui os dados aí que você precisa para auxiliar e divulgar o nosso trabalho, divulgar para os companheiros, amigos que queiram contribuir conosco. É através dessas doações que é possível fazermos essas duas atividades, tá bom? Um abraço carinhoso a todos, curtam o nosso vídeo, participem aí dessa divulgação, dando lá o joinha, divulgando o Instagram, compartilhando o nosso WhatsApp para que possamos estar recebendo nomes para tratamento, aquelas pessoas principalmente que não conseguem chegar na instituição pelas limitações naturais da vida. Toda segunda-feira nós realizamos o nosso trabalho presencial, toda segunda-feira às 20 horas. E contamos com todos vocês, com as orações por nossa instituição e nessa campanha importantíssima para ajudar a todos, que é uma atividade no campo do bem, que possamos todos sermos úteis. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Na quarta-feira que vem, nós vamos trazer um novo estudo para a nossa meditação. Um abraço carinhoso e até lá. Tchau.